Olá, pessoal dos primeiros anos. Estamos num momento difícil para a nossa cidade, né? A epidemia de Covid está em franca expansão aqui, atingindo inclusive alguns membros e familiares e alguns alunos da escola. É um momento difícil. Desejo a todos que contraíram a doença, tiveram familiares que contraíram a doença, pronto restabelecimento. Sentimentos também daqueles que perderam pessoas queridas da família e amigos. Estamos começando assim a nossa última atividade do bimestre, que é sobre os persas, é o quinto povo. E como aqui na Mesopotâmia nós vimos diversos povos, né? A Mesopotâmia é uma região, mas os persas, eles foram um povo importante na atividade oriental, do Crescente Fértil. Eles construíram um império imenso, foi o maior império construído até aquele momento, anexando o Egito, a Ásia Menor, o Planalto do Irã, a Mesopotâmia. E os persas se destacam aí na história justamente pelas soluções que eles encontraram para os problemas deles. Inicialmente eles viviam numa região bastante árida, sem água, tiveram que encontrar uma solução criativa para ter acesso à água, explorando a água do subsolo. Se fortaleceram, se unificaram. Haviam duas tribos, os medos e os persas. Essas tribos foram unificadas pelo Ciro Grande, o Ciro I. E a partir daí eles começaram um processo de expansão, formaram um grande império e tinham que administrar esse império. Então eles construíram estradas, foram o primeiro povo a criar um sistema de correios, por exemplo. A estrada, chamada Estrada Real, de grande extensão do império, era uma estrada segura. Então os persas eles se destacaram bastante pela religião, uma religião única que a gente vai ver aí, e pelas técnicas que eles desenvolveram para administrar o seu vasto império. O Império Persa, primeira parte. No alto das montanhas no norte da Mesopotâmia, viviam pastores chamados persas. Durante séculos, eles foram governados por impérios poderosos que dominaram a Mesopotâmia. Primeiro, viviam sob domínio dos assírios, e depois ficaram à mercê dos poderosos babilônios. Mas um dia, por volta do ano 550 a.C., um homem persa corajoso e inteligente chamado Ciro II subiu com suas tropas de cavalaria o vale do rio Eufrates e desafiadoramente plantou-se diante dos portões da Babilônia, que era a cidade mais importante da época. Lá, das muralhas da grande cidade, os babilônios riram desse pequeno grupo de guerreiros que acreditava poder derrotá-los. Mas os persas, liderados por seu comandante astuto e corajoso, conseguiram derrotar os babilônios e conquistar a cidade. Ciro tornou-se um grande rei, poderoso e respeitado. Como seu povo tinha sofrido sob o regime severo da Babilônia, ele jurou não ser tão cruel. Então permitiu que todos seguissem suas religiões abertamente. Foi por esse grande ato que os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e a reconstruir o templo. Os descendentes de Ciro II fizeram um Império Persa ainda mais forte. Essa nova geração de governantes era conhecida como a dinastia Aquemênida, que reinou na Pérsia durante quase 300 anos. Então nessa parte aí cabe destacar o papel do Ciro, né? Ciro foi o unificador das duas tribos, os medos e os persas, e começou esse processo de expansão por volta de 550 a.C. Ele conquistou os babilônicos, e deu início a essa expansão persa. Os descendentes de Ciro, eles continuaram, como o vídeo fala, essa expansão. Cambises, que é o filho dele, por exemplo, ele conquistou o Egito. E Dario, que foi o cara que governou o Império Persa quando ele estava no auge, ele conquistou toda a Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é
praticamente a Turquia, né? Mas naquela época ela estava dividida em vários reinos que foram conquistados pelo Dario, que só sofreu um revés, aí só sofreu um obstáculo na sua expansão quando enfrentou os gregos. Mas esse episódio aí, quando a gente estudar a Grécia, a gente vai estudar com mais detalhe as guerras médicas entre os gregos e os persas. Assim falou Zaratustra. Há muitos, muitos anos, enquanto os persas ainda estavam vivendo em vales de altas montanhas, um velho pastor viu um homem solitário descer uma colina numa manhã. Eu acho que estou reconhecendo essa pessoa. Há alguns anos, um jovem passou por aqui. O nome dele era Zaratustra. Mas se este é o mesmo homem, ele está muito diferente. Estou vivendo em uma caverna há 10 anos. A solidão me ajudou a refletir. Agora estou cheio de sabedoria e eu preciso dizer às pessoas todas as coisas que aprendi. E foi assim que Zaratustra se tornou um grande profeta. Ele ensinou as pessoas a pensar e ver o mundo de uma maneira nova. Para ele não havia muitos deuses, mas apenas um. Uma força única, maravilhosa e criativa. E essa força era chamada Ahura Mazda. Zaratustra ensinou que o sol reina com a sua luz durante o dia, abençoando o mundo com a sua energia. Mas quando ele se põe, permite que a escuridão controle a noite. Essa dualidade entre a luz do dia e a escuridão da noite foi criada pelo Deus Supremo, Ahura Mazda, e aplicada a todos os aspectos da vida. Isso significava que o bem e o mal sempre estavam presentes no mundo inteiro e que não existe um sem o outro. Zaratustra ensinou que todos os seres humanos tinham livre-arbítrio e que deveriam optar por lutar constantemente pelo bem e contra o mal, já que todos seriam julgados após suas mortes. Se eles tivessem lutado para as forças do bem, iriam para o céu. Caso contrário, iriam para o inferno. Dessa ideia de um céu e um inferno, surgiu a dualidade que Zaratustra ensinou aos persas 6 séculos antes que Jesus também tentasse difundi-la entre seus seguidores. A religião persa é chamada de Mazdeísmo, por causa do deus Ahura Mazda, ou Zoroastrismo, por causa do Zaratustra, que também é chamado de Zoroastro. Então, é uma religião que ainda tem alguns seguidores pequenos ali na região do Oriente Médio, né? Ela não está totalmente morta, como a religião dos egípcios, por exemplo, ou a dos gregos, que sobrevive apenas como uma fábula, não como uma crença religiosa, mas o mazdeísmo ou o zoroastrismo ainda é praticado por uma pequena parcela da população, principalmente ali do Irã, da Turquia, daquela região. É importante notar que, para alguns estudiosos da religião, Jesus Cristo acabou se inspirando um pouco no zoroastrismo, no mazdeísmo, para elaborar a sua doutrina, né? Existe uma parte da vida de Jesus que é pouco conhecida, né? Ele viajou por algumas regiões, não se sabe muito bem. Segundo alguns estudiosos, ele teria tido contato com a religião persa e incorporado alguns elementos, como a questão do juízo final, o maniqueísmo do bem e do mal, né? Existe essa teoria. O Império Persa. Zaratustra tornou-se um profeta, e a partir de seus ensinamentos, uma religião chamada Mazdeísmo foi desenvolvida e aprovada por quase todos os persas. Os reis persas acreditavam que para o bem prevalecer no mundo inteiro era preciso acabar com as guerras. Queriam acabar com as guerras? Parece uma ótima ideia. Mas como eles tentaram fazer isso? Isso pode parecer estranho, mas os reis persas acreditavam que a resposta era conquistar todos os povos do mundo inteiro. Os persas acreditavam que a única forma para alcançar a paz era governar todos os povos da terra. Dessa forma, eles poderiam espalhar a força do bem. Pela primeira vez na história, surgiu a ideia de formar um império universal.
Assim que a cidade de Babilônia foi conquistada, Ciro avançou para Lídia, para as cidades jônicas e finalmente para os massagetas. Mas Ciro morreu em batalha. Então seu filho, Cambises II, assumiu o comando das tropas. Ele continuou o trabalho do pai, expandindo o império para o Egito. No momento em que os persas haviam conquistado o norte da África, o império ficou enorme. Ele ocupava as capitais das civilizações mais antigas da história. Anos mais tarde, os governantes queriam acrescentar mais territórios ao imenso império, estendendo-o do Egito à Índia. E embora conquistassem pela força, os reis persas eram fiéis a seus ideais. Eles toleravam todas as culturas e religiões diferentes, incorporando a sabedoria e os costumes de outros povos e permitindo uma enorme variedade de religiões e práticas em toda a extensão territorial do império. Em vez de destruir seus inimigos, os persas muitas vezes deram aos reis de povos conquistados novas terras para governar dentro do Império Persa. Seu objetivo era criar a paz e evitar qualquer desejo de vingança. Eles também libertaram os povos que tinham sido condenados à escravidão, como os fenícios, por exemplo. Estes recompensaram o gesto, emprestando sua poderosa frota para os persas. A organização do Império Persa. O enorme poder dos persas foi apoiado por um exército de soldados invencíveis que vinha de dentro e de fora das fronteiras do império. Do Oriente, para além do rio Sirdária, vieram cavaleiros que foram treinados com técnicas inovadoras para arco e flecha. Esses soldados eram chamados de mercenários, o que significa que só lutavam para quem lhes pagasse. Mas isso não era um problema para os persas, porque graças a todas as terras que haviam conquistado, eles tinham uma enorme quantidade de riquezas. Os persas ganharam ainda mais riquezas, gerindo bem o vasto império. Eles usaram essas riquezas para construir cidades enormes de incrível luxo e beleza. Mas eu pensei que os persas estivessem fazendo isso para trazer a paz, não para ficarem ricos. Você me pegou. Talvez eles pensassem que trazer a paz não era um trabalho que se fizesse de graça. Os persas forçaram os povos conquistados a lhes pagar tributos em ouro, prata ou pedras preciosas. Para melhor organizar esse sistema, dividiram o império em 20 províncias enormes que se chamavam satrápias. As satrápias eram governadas por líderes locais, mas havia também um representante do imperador persa atribuído a cada um. Esses representantes eram chamados sátrapas, e sua função era fazer o pagamento correto de todas essas riquezas ao imperador. Mas esses sátrapas tinham tanto poder que não demorou muito para alguns deles tomarem o controle de seus territórios e governarem como reis, mantendo a maior parte do dinheiro para si. Esses caras deveriam estar ajudando, mas estavam roubando todo o dinheiro. É isso aí. E você sabe o que o imperador fez para controlar esses sátrapas? Ele criou a primeira polícia secreta. Os reis persas desenvolveram uma rede de espionagem que deveria recolher informações e transmiti-las diretamente ao imperador. Essa rede de espionagem era tão boa que veio a ser conhecida como Olhos e Ouvidos do Rei. Então percebam que para administrar melhor o seu território, os persas dividiram o território em 20 províncias chamadas satrápias. Geralmente os persas deixavam o rei do povo que eles conquistavam governando essas satrápias. Eles só colocavam um funcionário chamado sátrapa, que era para fiscalizar o que os reis locais estavam fazendo e cobrar os impostos devidos aos persas, porque os persas cobravam tributos, davam liberdade, deixavam os povos exercendo a sua religião, mas em contrapartida os povos tinham que pagar tributos ao imperador persa. Essa era a condição. E os sátrapas se encarregavam disso, de fiscalizar o que estava acontecendo. Mesmo assim, os imperadores não confiavam totalmente nos seus subordinados sátrapas e criaram uma rede de espiões, que eram chamados de olhos e ouvidos do rei, que ficavam levando as informações para ver se os sátrapas estavam agindo
de forma correta, de acordo com o que o imperador esperava. Vejo que são medidas para administrar melhor o império. Ciro o Grande pode ter começado o Império Persa, mas foi Dario quem liderou o império em seu período de maior esplendor. Dario foi apelidado de o Rei dos Reis e pensava que seu império merecia ser governado a partir de uma cidade brilhante, nova e maravilhosa. Naquele tempo, as antigas cidades da Mesopotâmia já existiam há mais de 1000 anos. Eram muito antigas mesmo. Dario achou que nenhuma delas era digna do grande e moderno império que os persas conseguiram criar. Em um platô gigantesco, por volta do ano 520 a.C., Dario ordenou a construção de uma novíssima e magnífica cidade, como ninguém nunca tivesse visto antes. Ela foi chamada de a Cidade dos Persas, ou Persépolis. Essa bela cidade real tinha algo de especial. A maior parte do ano mantinha-se desabitada. Isso mesmo! Persépolis era habitada somente durante cerimônias especiais, como as cerimônias de Ano Novo que eram realizadas no equinócio da primavera. Durante esse festival, embaixadores de todo o império apresentavam suas ofertas ao rei em uma sala de recepção ampla, medindo mais de 12.000 metros quadrados, tão grande quanto 23 campos de futebol. O salão era sustentado por 72 colunas enormes com 20 metros de altura. As Guerras Médicas. Ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. Durante o reinado do imperador Dario, o exército persa estava se movendo para o oeste e começou a conquistar as cidades da Grécia Antiga. Mas os gregos não queriam pertencer ao Império Persa e não estavam dispostos a pagar tributos ao rei persa. Por volta do ano 500 a.C., algumas cidades gregas se rebelaram e, com a ajuda de Atenas, expulsaram os persas de suas terras. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar as cidades, mas para conquistar toda a Grécia. No ano de 490 a.C., Dario enviou mais ou menos 100.000 soldados e uma frota de navios de guerra sob o comando de seu enteado. As frotas persas ancoraram-se na cidade de Maratona. O número de soldados persas ultrapassava todo o povo de Atenas, e o exército grego era pequeno em comparação ao dos persas. Atenas parecia condenada. Mas os invasores não contavam com a bravura e com a determinação dos atenienses. Suas vidas estavam em jogo nessa batalha. E como acreditavam que não haveria vida sem liberdade, os gregos lutaram com tanta intensidade que surpreenderam totalmente os persas. Os persas foram derrotados. E quando voltaram para sua terra natal, Dario ficou tão furioso que fez Xerxes, seu filho, jurar vingança. Quando Dario morreu, Xerxes começou uma nova guerra contra a Grécia. Em 480 a.C., Xerxes reuniu um exército de guerreiros de todas as partes de seu vasto império. Um exército gigantesco de milhares e milhares e milhares de soldados. Nossa! É, Pico. Os persas tinham ficado tão envergonhados e irritados com a derrota que eles estavam querendo varrer a antiga Grécia da face da terra. 300 bravos guerreiros da cidade grega de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter todo o exército persa. Mas no final foram derrotados e os persas finalmente invadiram Atenas, prontos para destruí-la. Mas não havia ninguém lá. Um general inteligente nomeado Temístocles havia enviado todos os atenienses para a ilha de Salamina, que ficava em frente ao porto de Atenas. Lá, Xerxes ordenou a sua enorme frota que atacasse os navios gregos, mas estes foram mais rápidos e mais ágeis e começaram a afundar os navios persas um após o outro. Foi assim que os atenienses derrotaram um exército persa gigante pela segunda vez. A partir de então, os persas não queriam mais lutar contra os gregos e os deixaram em paz. Essa vitória foi o momento de virada para os gregos. Ela reforçou as ideias de independência e liberdade. E assim começou o maior período de esplendor cultural grego. O fim dos Aquemênidas.
Quando os gregos derrotaram os persas, foi o começo do fim do Império Persa. O imperador Xerxes voltou a Persépolis e acabou sendo assassinado. Os imperadores que vieram depois dele perderam o interesse em controlar o império e estavam mais interessados em fazer o máximo de dinheiro possível. Eles continuaram a ordenar a construção de palácios maiores e mais maravilhosos. Eles gastavam sacos de ouro em locais luxuosos, onde iam comer, beber e comprar roupas caras e muitos escravos. Todo esse excesso de luxo acabou tornando-os fracos. Foi então que um homem de 20 anos, chamado Alexandre, tornou-se o rei da Macedônia. Ele herdou de seu pai um reino que incluía a maior parte da Grécia e um desejo de derrotar os persas, que os tinham atacado muitos anos antes. No ano 334 a.C., Alexandre partiu para o Oriente com um exército de 30.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Como ele avançou através das terras persas, começou a aprender muitas coisas sobre a cultura local. E ele os admirava, apesar de serem inimigos declarados. O confronto final entre gregos e persas foi na Batalha de Issos. Alexandre os derrotou e queimou o Palácio Real em Persépolis, até que fosse reduzido a cinzas. Então, prosseguiu em direção à Índia. Quando voltou, ficou conhecido como Alexandre o Grande e governou o império da lendária cidade da Babilônia. Lá, casou-se com uma linda princesa chamada Roxana. Alexandre pretendia criar um mundo onde os costumes e os povos poderiam se misturar em harmonia. Uma ideia que tinha começado com os persas. Bom, como eu disse para vocês, toda essa parte aí da disputa entre gregos e persas, das guerras médicas, a gente vai estudar com mais detalhes quando estudarmos a Grécia Antiga. Inclusive, o papel do Alexandre na história, essa tentativa dele unir a cultura grega com a cultura persa, isso marcou bastante a história daquela época. A gente vai estudar isso no próximo trimestre. A herança da cultura persa. Uma vez que Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo antigo, novos planos ambiciosos ocupavam sua mente. Seu sonho era fundir o refinamento da cultura persa com o pensamento ocidental dos gregos. Mas, infelizmente, Alexandre morreu muito jovem, aos 32 anos, e o império foi dividido entre seus generais. Muitas novas dinastias foram formadas: os Ptolomeus no Egito, os Atálidas na Ásia Menor e os Seleucidas. O sonho de um império universal iniciado com os persas agora estava perdido e nunca mais atingiria as mesmas proporções. Mas o sonho de Alexandre começou lentamente a se tornar realidade. Ao longo do tempo, a arte e o espírito dos gregos foram introduzidos na Pérsia e chegaram até a Índia. O Ocidente foi enriquecido com a cultura refinada dos persas. Desse enriquecimento cultural vieram obras-primas da arquitetura, como a construção do primeiro canal e muitos outros requintes, como o sistema postal. Os persas foram os primeiros a domesticar animais, como o frango, e cultivar deliciosas frutas, como pêssego e laranja. Eles também começaram o uso decorativo de flores, como rosas, jasmim, íris e narcisos. Até hoje, o conhecimento persa de tecelagem produz os tapetes mais finos do mundo. Devido a todas essas coisas e a forma eficaz com que eles conseguiram um império enorme, a antiga civilização persa continua a ser uma importante influência para a sociedade moderna até hoje. Bom, pessoal, é isso aí. Finalizamos então todo o assunto do bimestre. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham conseguido entender a mensagem, né? E não deixe de fazer as atividades. Vou estar postando aqui hoje a última atividade avaliativa, que ainda vocês não terão a prova de humanas, mas a atividade só de história vai ser a última. Serão questões de vestibular. Leiam com bastante atenção o que é para fazer, tá? E espero que todos se saiam bem, tá? Até a próxima.